Meus amigos, no vídeo de agora vamos tratar do item 16.7.4, que trata do recurso administrativo e da reformatio in pejus. O tema da possibilidade ou não da reforma para pior, reformatio in pejus, no âmbito dos recursos administrativos, esse é um tema que sempre gerou e gera muita polêmica no campo doutrinário. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala em reformatio in pejus, traduzindo literalmente, reforma para pior, a questão é saber se no processo administrativo, inclusive no processo administrativo disciplinar, se no processo administrativo a parte que recorre contra uma decisão que lhe é desfavorável, se ela pode ser prejudicada nesse recurso, se ela pode ter a sua situação jurídica agravada no julgamento desse recurso administrativo. Então a questão é saber se no processo administrativo a reformatio in pejus é possível ou não. Então esse tema é bastante polêmico. Na doutrina nós temos uma controvérsia relevante entre os autores. Basicamente nós temos três interpretações possíveis. Numa primeira interpretação, alguns autores vão sustentar que o princípio da proibição da reformatio in pejus, o princípio que proíbe a reforma para pior em sede recursal, esses autores vão sustentar que esse princípio seria um princípio geral de direito. A partir dessa premissa, se é um princípio geral de direito, o princípio da proibição da reformatio in pejus seria aplicável não apenas nos processos judiciais, mas também nos processos administrativos. E, portanto, no recurso administrativo, a autoridade superior, ao julgar esse recurso administrativo, não pode agravar a situação do recorrente, do administrado. Eles ainda argumentam que, se fosse possível o agravamento da situação do recorrente, isso afiguraria um desestímulo à interposição de recursos, o que significaria, em última instância, uma restrição ou uma violação ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que o recurso administrativo é um prolongamento do direito de defesa daquele administrado. Mas o argumento principal utilizado por essa primeira interpretação é o fato de que o princípio da proibição da reformatio in pejus é um princípio, ou seria um princípio geral de direito, aplicável não apenas ao processo judicial, mas também ao processo administrativo. Então nós temos alguns autores aí importantes, como os saudosos professores Diógenes Gasparini, Lúcia Vale de Figueiredo, dentre outros autores renomados. Bom, uma segunda interpretação em relação a essa questão é uma interpretação apresentada pelo professor José dos Santos Carvalho Filho. O Carvalhinho tem uma posição própria em relação a esse tema e ele diz basicamente o seguinte: se a autoridade superior, ao julgar o recurso administrativo, verificar uma ilegalidade, e verificar isso de maneira objetiva, ela, a autoridade superior, não só pode, como deve corrigir a ilegalidade, mesmo que isso signifique um agravamento da situação do recorrente. Então, para o professor José dos Santos Carvalho Filho, poderia haver sim a reforma para pior nessa situação em que a autoridade superior, que tem que zelar pela legalidade administrativa, verifica uma ilegalidade e verifica isso de maneira objetiva na decisão recorrida. E ao corrigir essa decisão, essa ilegalidade, ainda que isso leve a um agravamento da situação do recorrente, isso para essa visão, para o professor Carvalhinho, isso não teria problema algum. Ao contrário, o que não poderia para o professor José dos Santos Carvalho Filho é a autoridade superior simplesmente prover o recurso administrativo ou desprover o recurso administrativo, melhor dizendo, nesse caso um desprovimento do recurso administrativo, por razões meramente subjetivas, como por exemplo uma revaloração das provas ali apresentadas, e nesse desprovimento do recurso administrativo, com base em questões subjetivas, com base em reexame de provas, por exemplo, não poderia a autoridade superior agravar a situação do recorrente. Então, resumidamente,
para o professor José dos Santos Carvalho Filho, pode haver reforma para pior quando a autoridade superior corrige ilegalidades. Mas não pode haver agravamento, reforma para pior, quando a autoridade superior, ao desprover o recurso, assim o faz por razões subjetivas, como, por exemplo, ele até aponta isso, por mera revaloração de provas. O exemplo até que a gente poderia apresentar aqui nessa visão do professor é se, por exemplo, a norma legal determina uma sanção para a prática de uma determinada infração e diz, por exemplo, que se houver uma reincidência, que é uma questão objetiva, havendo reincidência, a sanção vai ser mais grave. Se no caso concreto, no processo administrativo fica caracterizada a reincidência, tem lá o histórico, por exemplo, funcional de um servidor, vamos supor um processo disciplinar, e aí nesse histórico funcional tem lá a anotação dizendo que ele já praticou infração idêntica. É caso de reincidência, é uma questão objetiva. E mesmo havendo reincidência, a autoridade inferior, competente para aplicar inicialmente a sanção, aplica a sanção mais branda. Não aplica aquela sanção agravada por conta da reincidência, como determina lá a legislação aplicável ao caso. Bom, nesse caso, havendo recurso administrativo, a autoridade superior, ao julgar esse recurso, pode verificar de plano essa ilegalidade e, ao corrigir a ilegalidade, vai aplicar a sanção determinada na lei para aquela infração cometida com reincidência. Ainda que sugere o agravamento, é a aplicação estrita, correta da lei, ainda que o preço a pagar seja o agravamento da situação do recorrente, pode haver reformácio impégios. Agora, do contrário, nessa questão, vamos supor que não haja reincidência, não haja nenhuma questão objetiva ou outra questão objetiva qualquer, que não poderia, na visão do professor José dos Santos Carvalho Filho, é a autoridade superior apenas revalorar as provas e entender que a sanção aplicada pela instância inferior foi uma sanção muito leve. Então vamos agravar a situação do recorrente porque, na minha opinião, as provas demonstram que a infração foi mais grave. Para ele não poderia haver essa reformácio impégios por mero reexame de provas, por mera revaloração subjetiva das provas ali apresentadas. Pois bem, a terceira interpretação é a interpretação literal das normas vigentes hoje. Especialmente me refiro aqui a uma interpretação literal da legislação federal. Em âmbito federal, o artigo 64, parágrafo único, da Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, lei que se aplica supletivamente aos processos disciplinares federais, regulados especialmente pela Lei 8.112/90, o artigo 64, parágrafo único da Lei 9784/99, expressamente admite a reformácio impégios. Diz que a autoridade superior pode agravar a situação do recorrente. A única exigência que se faz ali é uma exigência formal. Verificando a autoridade superior que pode haver agravamento da situação do recorrente, essa autoridade vai então notificar o recorrente para se manifestar mais uma vez sobre aquela possibilidade de agravamento da sua situação. Ele vai se manifestar ou não. E aí a autoridade superior poderá agravar a situação do recorrente. Então o artigo 64, parágrafo único, admite, da Lei 9784/99, admite expressamente a reformácio impégios em processos administrativos. E essa é a tese também na doutrina adotada pela professora Odete Medawar e outros autores. É letra da lei hoje. Bom, mas só um detalhe. A legislação permite hoje a reforma para pior em processos administrativos, pelo menos em âmbito federal. Artigo 64, parágrafo único da Lei do Processo Administrativo Federal. Mas a mesma lei, ela não admite a reformácio impégios para as revisões administrativas. Ela admite para o recurso administrativo, artigo 64, parágrafo único. Mas ela não admite para as revisões administrativas. E essas revisões administrativas estão ali previstas no artigo 65 da Lei 9784/99. A diferença básica é a seguinte: enquanto no recurso administrativo nós temos um prolongamento da discussão no âmbito do mesmo processo, na revisão administrativa nós temos dois processos diferentes. Um processo findo,
um processo que já terminou, onde foi aplicada uma sanção à pessoa, e aí, posteriormente, surgindo fatos novos, poderia esse interessado, né, requerer a revisão da sua sanção. Então, nesse segundo processo, que é o processo de revisão, o artigo 65 da Lei 9784/99, na mesma linha, o artigo 182 da Lei 8.112/90, eles vão dizer que nesse processo de revisão não pode haver agravamento da situação do interessado. No processo de revisão administrativa, só pode haver reformácio em melius, né, favorável ao interessado, não em pégios, não em prejuízo ao interessado, e aí a disposição expressa da legislação federal, tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.